A 37ª Slunk foi uma aposta corajosa de uma curadoria em que eu olhei para esses 3 anos em que a gente vinha fazendo a Slunk e entendi quais obras eram fundamentais de estarem aqui na cidade. Dentre elas, nós tivemos Cia do Tijolo, nós tivemos Hilton Cobra, da Cia dos Comuns, do Rio de Janeiro, nós tivemos Tetembo Adandara, com uma performance maravilhosa com a sua família, e nós tivemos 9 projetos aprovados em edital de artistas araraquarenses, 3 espetáculos estreados, 4 projetos de cena curta, performance e leitura dramática e 2 projetos de ações formativas. Então pensar que o teatro ele pode acontecer de diferentes modalidades, num trabalho estreado, um espetáculo proposto por grupos da cidade, de projetos mais embrionários que estão crescendo, que estão pesquisando, estão criando, e ações formativas, que é algo que a gente vem apostando dentro da cena teatral em Araraquara como um lugar de formação, um lugar de troca com outros artistas. E é legal como espectador e também como artista ver como a semana foi evoluindo. Naturalmente, se essa é a 37ª semana, lá atrás, quando tudo isso começa, com certeza esse festival tinha outros contornos. Mas o que eu posso dizer desde quando que eu tô acompanhando é ver que ele tá crescendo e tá evoluindo. A gente já vê um cuidado bem grande na parte de curadoria e de uma preocupação para que a semana converse entre ela mesma, para que os artistas se reconheçam, se conheçam, que essas propostas elas dialoguem com a cidade de alguma forma e que principalmente os trabalhos da Slunk, né? Então a gente recebe um fomento público para desenvolver essas pesquisas, mas que elas não morram ali. Que a gente continue fazendo teatro com um recurso que veio, ajudou a gente a dar um gás no trabalho e depois continua indo. Esse ano que a gente está com o Elogio do Vazio, ele é um trabalho que já tinha vindo com recurso da Lei Paulo Gustavo no ano passado. Mas com os recursos da Slunk a gente conseguiu trazer novidades para o espetáculo e que elas vão seguir para as próximas apresentações que a gente fizer em outros festivais ou na própria cidade.
Meu primeiro encantamento, e aí o meu povo pode, é a cidade. Eu fiquei encantado com a cidade. Araraquara é absolutamente receptiva, que tem um movimento cultural muito bacana e é uma cidade gostosa nessas 24 horas de fato que nós estamos aqui. Passei aqui. Agora, o bacana mesmo, que aí enfeita, engrandece e enriquece a cidade, são esses movimentos que vocês estão fazendo, são esses festivais de tantos anos e ainda perdurar, e tem que perdurar e tem que continuar essa circulação de ideias, de estética, de política cultural, entendeu? Isso é absolutamente necessário que continue. A semana, na verdade, ela começa com um movimento muito importante, um movimento político pró-cultura de Araraquara, e ela começa com um grupo relativamente grande, né, onde a gente cria uma associação, que era a Pau de Arara, e com essa associação a gente cria um movimento de grande importância para a cidade, onde a gente reivindica, né, questões relativas à formação, abertura de espaços culturais, e com esse movimento surge, evidentemente, a Semana Luiz Antônio, como uma forma de homenagear Luiz Antônio Martinez Corrêa, mas também de nos colocarmos como um evento, um projeto, né, que ficasse demarcado esse grupo na cidade. É muito interessante pensar na importância que a crítica, dentro desse pensamento curatorial da Slank, adquire, porque ela vem como uma possibilidade de desdobrar os sentidos, os alcances e as possibilidades da obra, de alguma maneira dialogando e debatendo as questões estéticas, as questões sociais, as questões políticas, tanto no país quanto na cidade, projetando a crítica como uma possibilidade de ser testemunha de um momento histórico, é o que eu costumo dizer, uma possibilidade de dialogar também com o futuro. De que maneira que a Slank dessas edições vai ser lida, vai ser pensada, como que isso contribui para a história da cena dos artistas, particularmente, e da cena teatral, né, mais panoramicamente.
a gente só aprende teatro quando a gente assiste teatro. Não adianta a gente ler grandes teorias ou a gente fazer exercícios em sala de aula se a gente não tiver um momento em que a gente vai sentar aqui nessa plateia ou em outros lugares, porque o teatro é muito múltiplo, e assistir um outro artista propondo um tema, um discurso, uma narração, uma encenação, uma linguagem, e observar como esse artista articula as diferentes ferramentas de criação para apresentar uma obra para o público, porque o teatro se faz na relação entre artista e público. E para aquela que quer se formar enquanto um artista de teatro, para mim é fundamental que assista teatro.